Galerinha, vocês estão conseguindo me ouvir bem ou meu áudio está ruim? Eu Tá tô bom. conseguindo. Pra mim bem. tá bom. Tá bom. Em algum momento da aula, meu áudio ficar baixo, vocês me falam, tá? Ok. Tá. Ô, professora. Professora, Pode falar. a quarta unidade eu não fiz. Não, mas a quarta unidade ninguém fez. Eu Ah, ainda pra vou mim você explicar já a tinha matéria. entrado. Não. Eu ainda vou explicar a matéria teórica e depois vou passar os exercícios para vocês fazerem de para casa. E essa última aqui foi a única também que eu não fiz. Essa última página da terceira unidade. Tá, Jó? Então, vamos fazer agora. Vamos lá. Laila, lê para mim aí o conceito de temperatura e calor. Lê aí essa primeira perguntinha. Como é medida a temperatura de um corpo utilizando um termômetro? O valor obtido ocorre quando há equilíbrio térmico. Isso, mas como que a gente consegue medir essa temperatura? É A assim, gente- professora. Quando o termômetro entra em contato com o corpo, esse líquido que tem dentro de alguns termômetros, esse líquido que tem, quando encosta no corpo, todo o calor vai fazer ele subir. É meio que uma Exato. panela de pressão, Isso aí, muito bem, Kaique. Então, o que acontece? A gente pega o termômetro, né? Por exemplo, eu quero saber a temperatura do meu corpo. A gente pega o termômetro, coloca lá debaixo do bracinho, colocou, espera. Primeiro momento, o que vai acontecer? Aquele líquido que está dentro do termômetro, se for aquele termômetro mais antigo, né? Ele vai subir. Ele vai indicar ali na hora, então, a temperatura do seu corpo. Só que como tem pouco, o que vai acontecer? Vai acontecer o que a Laila falou. Vai atingir aí um que a gente chama de equilíbrio térmico. E aí ele vai fazer, então, a leitura então, dessa temperatura. Aí você vai retirar o termômetro e vai efetuar a leitura dele. Beleza? Então, responder, vai colocar assim: a temperatura do corpo é medida colocando-se o termômetro em contato com esse corpo e aí você tem que esperar atingir o que a gente chama, então, de equilíbrio térmico. Por isso, quando coloca lá o termômetro, atualmente você espera lá um pouquinho até, então, atingir esse equilíbrio térmico. E aí você vai retirar o termômetro e fazer, então, a leitura aí de quantos graus Celsius está o seu corpo. Ô, professora, seu áudio tá agarrando um pouco. Tá? Então, deixa eu falar, vou falar bem pertinho aqui, ó. Então, a temperatura de um corpo é medida quando a gente coloca o termômetro em contato com esse corpo, certo? Primeiro ponto é esse. Aí depois você vai ter que, então, esperar ele atingir o que a gente chama de equilíbrio térmico. Depois você vai retirar o termômetro e efetuar a leitura de quantos graus Celsius está o seu corpo. Entenderam? Sim. Ok? Então, agora, a parte aí de escala, Kaique. Escalas. Aqui se referem os dois pontos físicos existentes nas escalas termométricas. Eu coloquei representam, eu não sei se está certo, eu coloquei se representam se há grande quantidade de calor ou de frio.
Isso, mas você tinha que explicar um pouco melhor. Você tinha que falar assim que o primeiro ponto, ele está relacionado ao que a gente chama de ponto de fusão, né? Ponto de fusão do gelo. E o segundo é o ponto de ebulição da água, ok? Ok. O ponto 1 é a fusão, né? Isso, ponto de fusão do gelo, ou seja, quando que o gelo consegue, então, atingir ali seu ponto máximo do líquido para o sólido, do estado líquido para o sólido. É o ponto de fusão. E o segundo é o de ebulição da água, ou seja, o ponto máximo que a água atinge para começar a ferver. Beleza? Ok, gente? Ok. Então, vamos aí para a parte de calor. Duda, lê aí para mim. E Equilíbrio responde. térmico é propriedade de dois ou mais. Eu não fiz essa, professora. Eu posso Só. falar? Pode falar, Kaique. O equilíbrio térmico é a propriedade de dois ou mais corpos, o que corpo, tá certo? Isso. Em um ambiente. Não. Em contato, o quê? Que a gente fala de contato térmico, o contato entre um corpo e o termômetro. Beleza? Então, aí é em contato térmico. Aí a outra, aí tá. Uma Continua. temperatura. Isso, terem a mesma temperatura. Muito bem. Então, é assim, isso que a gente chama, então, de equilíbrio térmico, quando a gente coloca, então, dois ou mais corpos em contato, e aí, então, eles vão, depois de um tempo, ter a mesma temperatura. Eles vão aí atingir esse equilíbrio. A parte de calor, Kaique, você fez? Sim. Calor Pode falar. calor é naturalmente transferido de um corpo de um ser vivo. Não, presta atenção. Aí é o conceito de calor, Kaique, ó. Calor é naturalmente transferido do corpo de... Vai transferir o quê? O corpo que vai estar mais quente vai transferir para o que está mais frio, certo? Então, é do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura até atingir o que a gente chama de... Essa aí eu fiquei com dúvida, a outra. equilíbrio térmico. Então, uma pessoa que está com o corpo mais quente, abraça lá uma pessoa que está morrendo de frio, já viu? Quando você está com frio, aí você fala assim, nossa, me abraça aqui que eu estou sentindo frio. Aí a pessoa que está ali mais quente, então, ela vai te abraçar. Com o tempo, você vai sentir ali uma sensação de quê? Que seu corpo deu uma aquecida, certo? Por quê? Porque teve essa transferência de calor de um corpo mais quente para o seu corpo que estava mais frio. Então, os dois corpos vai então atingir um equilíbrio térmico. Então, o último tracinho aí é equilíbrio térmico. Ok? Ok. Eu tinha colocado equilíbrio térmico na última. Então, é na última. Presta atenção. Olha como que ficou aí. Calor é naturalmente transferido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que seja atingido o equilíbrio térmico. Ok? Ok. Então, beleza. Aí, galerinha, ó, a gente viu aí embaixo que tem um gráfico, né? Que é o complete as escalas termométricas mais conhecidas com a correspondência do ponto de gelo e vapor de água. Então, aí... Essa eu não fiz, professora. Vou explicar para vocês. A gente tem que colocar aí o ponto de vapor, ou seja, o ponto de ebulição da água, e o ponto de gelo, ou seja, o ponto de fusão do gelo.
Então, no primeiro tracinho aí, na cor laranja, a gente vai colocar o ponto aí mínimo de vapor. Ele é o quê? Igual a 100 graus Celsius. Então, primeiro tracinho lá em cima, você vai colocar 100 graus Celsius. Aí a gente vai ter que agora fazer a conta para transformar em Fahrenheit. Como que é essa conta? Hein, gente? A fórmula. C igual a F, que vai dar 32. Aí esqueci como que fala. Você vai pegar aí. Vamos fazer 100 vezes 32? Calma aí, deixa eu pegar aqui a fórmula para a gente fazer. Abandonada por você. Você vai pegar o valor em graus Celsius, vai multiplicar, presta atenção, vai multiplicar por 1,8 e depois você vai adicionar por 32. Então, se a gente fizer essa continha, vou pegar aqui uma calculadora e eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Ver se vocês conseguem. Deixa eu ligar aqui, ó. Vou ligar aqui a minha câmera. Vocês estão me vendo? Sim. Então, ó. Calma aí. Deixa eu calcular. Então, a gente tem aí o valor que vocês estão conseguindo ver a calculadora? Sim. Sim. 100 vezes 1,8 é igual mais 32. É igual. Então, a gente chegou aí no valor de 212. 212. Então, para você saber, ó a fórmula aqui, ó, vou anotar. Para você saber, coloca aí, igual aqui, ó. Fahrenheit, você tem que pegar a escala, o valor que está em Celsius, vezes 1,8, certo? Vai dar um valor. Esse valor que deu, vai dar um valor aqui X. Esse valor que deu, você vai adicionar 32, ok? E aí, então, vai dar o valor em Fahrenheit. Entenderam? Então, aí, a gente já tinha 100 graus, né? Que é o de Celsius. 100 graus Celsius, multiplicou por 1,8. Deu o valor de 100 graus vezes 1,8. O valor, então, de 180. Então, ó, 100 vezes 1,8. A gente teve aí um valor de 180. Agora, você vai pegar 180 mais 32. 212. Beleza? Então, anotem aí no caderno de vocês essa fórmula aqui, ó. Beleza? Sim. Então, a gente chega aí, então, no valor de 212. Então, no tracinho verde, lá na parte de cima, você vai colocar
212 graus Fahrenheit. E para transformar em Kelvin, vamos pegar de novo aqui a Celsius para Kelvin. Vamos pegar de novo aqui a calculadora. Você pega o valor que a gente tem aí no caso, né? O valor, você pega o valor em Celsius, adiciona 273. Lembra que um Kelvin vale quanto, gente? 273,15. Ok? Para saber o valor de Kelvin. Eu não estou nem filmando aqui, né? Esqueci de prestar atenção. Para saber o valor de Kelvin, você pega o valor em Celsius e adiciona 273,15. No caso aqui, a gente já tem valor de Celsius, que é 100, certo? Mais 273,15. A gente vai chegar no valor de 373,15. Então, aí, ó, no tracinho amarelo, vocês vão colocar 373 graus Kelvin, ok? Ok. Faz essa colinha aí do lado, coloque essas fórmulas. Fahrenheit, essa daqui de Kelvin. E a gente também já viu a outra fórmula, que é quando você tem, por exemplo, um dado em Fahrenheit e quer transformar em Kelvin. Celsius é igual a quê? Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Outra formulinha que é bom vocês saberem. Então, se eu quero saber o valor em Celsius e tenho o valor em Fahrenheit, eu pego o valor de Fahrenheit menos 32 e divido por 1,8. Se eu quero transformar Celsius em Fahrenheit, eu pego o valor de Celsius, multiplico por 1,8 e depois somo por 32. Se eu quero descobrir o valor de Kelvin, tenho o valor de Celsius, eu pego Celsius mais 273, que vai dar o valor de Kelvin. Ok? Ok. Então, ó, 3 fórmulas, coloquem aí na postura de vocês num cantinho para vocês saberem. Então, tá. Então, aí a gente já foi no valor maior que ele pode atingir, certo? Que é o ponto de ebulição da água. Nós temos também o valor menor, a temperatura que ele pode chegar do ponto de gelo, né? Do ponto de fusão do gelo. Que é o quê? Aí lá embaixo, no tracinho laranja, qual que é, gente, o mínimo aí do Celsius? Hein? 0, né? 0 graus Celsius. E do Fahrenheit? Quanto que vale um Fahrenheit? Um Fahrenheit, como se fosse no Celsius? Quanto que vale? Que é o que a gente usa na Valeria menos 1. Não, gente, presta atenção. Eu já falei, vou repetir. Um Fahrenheit vale 32 graus. É por isso 32. que vai usar lá para converter em Celsius, você vai usar o número 32. Beleza? Então, olha só como é que vai ficar o exercício aqui de vocês. O mínimo, 0 graus de Celsius, né? 0 graus, o máximo 100, para atingir o ponto de
vapor ou ponto de ebulição. O mínimo em Fahrenheit, 32, né, para atingir o quê? O ponto de fusão, que é o ponto de gelo, é 32 graus Fahrenheit. E para a gente chegar no ponto de ebulição, 212 graus Fahrenheit. Em Kelvin, para a gente atingir o ponto de fusão do gelo, 273 graus Kelvin. O máximo para a gente chegar no ponto de ebulição, ponto lá que dá vapor, 373 graus, ok? Ok. Entendeu? Ok. Então, para a Sim. gente conseguir aí chegar a ter um gelo em Celsius, Fahrenheit e Kelvin, são esses valores. Para a água ferver, a gente tem que chegar nesses valores, para ter o ponto aí de vapor, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, o ponto de vapor. São esses valores, beleza? Beleza. Ok. Então, seguinte. Agora, eu vou dar uma introdução, não vai dar para dar muito. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu celular com vocês. Começar a passar a matéria da unidade 4. Vai dar para dar uma mini introdução, porque a gente só tem mais 6 minutinhos de aula. Deixa eu só colocar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Apareceu aí para vocês? Não. Apareceu aí a tela? Aqui eu tô sim. Sim. Isso, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vou começar então a explicar. Melhor. Ó, então vamos lá. Nessa próxima unidade, a última unidade da nossa apostila, nós vamos falar sobre termologia também. Então, a gente já viu uma parte, vamos continuar vendo. Calma aí, deixa eu só colocar meu celular de um jeito que fique fácil. Então, vamos lá. A gente já viu, né? Lá no início, na outra unidade, a gente já viu o que é calor. O que é calor, gente? O que vocês acham? Calor é quando a temperatura ambiente está acima da temperatura. Presta atenção. A gente já viu que ele é uma forma de energia que é transferida de um corpo para outro, certo? Isso é o que a gente chama de calor. É uma energia que é transferida de um corpo para outro. E essa transferência, a gente pode denominar ela de propagação do calor. E ela pode acontecer de 3 formas. Pode acontecer de uma forma que a gente chama por condução, por convecção e por radiação. Se vocês repararem aí nessa ilustração que eu coloquei, vocês vão ver aí que na panela, né?
que está mostrando aí na ilustração, ela está tendo aí essa transferência, essa propagação do calor por meio de condução. Já na chaleira, está em cima, é por meio de convecção, e nesse fogo aí embaixo, que está esquentando isso tudo, é por meio de radiação. O que é isso? A gente vai ver agora, começar a ver aí sobre o que é. Primeiro, o que é propagação do calor por condução? Quando a gente fala que um calor está se propagando por meio de condução, é porque está tendo um contato físico dos corpos, ou seja, aquele que vai apresentar uma maior agitação das partículas, a gente já viu que é o quê? Aquele que tem a temperatura alta ou baixa? Quando as partículas estão bem agitadas, a temperatura ela é alta ou baixa? Alta. Vai estar quente, né? Então, a temperatura é alta. Então, vai acontecer, então, essa transferência de energia para o corpo quando essa agitação dessas partículas está bem alta. Quando ela está com a agitação menor, é porque está o quê? Está com uma temperatura menor também, certo? Então, o que acontece? Desconsidera aí, gente, essas mensagens que estão chegando. O que acontece? Quando um corpo está com maior temperatura, ele tende, então, a transferir um pouco da sua temperatura para aquele corpo que está com menor temperatura. Então, vai ocorrer essa transferência de energia para outro corpo. Quando isso acontece, por exemplo, vamos supor, a Laila está lá morrendo de frio, está lá na sala de aula, não, professora, eu estou com muito frio. Aí eu vou lá e abraço a Laila. Meu corpo está mais quente, eu não estou sentindo frio, né? Eu estou agasalhado e tal, eu não estou sentindo frio. Eu vou lá e abraço a Laila. Com o tempo, a Laila, então, ela vai começar a sentir a temperatura do corpo dela aumentando. Por quê? Porque está tendo essa propagação do calor por condução. Eu que estou com o corpo mais quente, vou conduzir o calor do meu corpo para o corpo da Laila, que está com o corpo mais frio. Então, teve essa transferência de energia do meu corpo para o corpo da Laila. Entenderam? Ok? Ok. E agora a nossa aula já acabou. Na próxima aula, então, a gente vai ver os outros meios que estão mostrando aí no slide. Ó. A gente vai ver o de convecção e o de radiação. Eu vou explicar para vocês, tá? Não vai dar tempo para a gente ver muito dessa matéria hoje. Próxima aula, então, a gente continua. Deixa eu voltar aqui para o aplicativo. Então, ó, próxima aula a gente continua, então, a essa explicação para a gente depois fazer os exercícios, beleza? Beleza. Então, beijo. Beijo. Tchau. Tchau.